Olá pessoal, tudo bem? Este é o Moodcast, o podcast da Moodmade. Nele falamos de temas de interesse do empresário e também daquelas pessoas que pretendem empreender. Meu nome é André Cunha e te convido para vir para a Mood nessa jornada. Fala pessoal, tudo bem? E no programa de hoje vamos falar sobre como se comunicar de forma estratégica. E como convidado especial, estamos aqui com um empreendedor, diretor da agência Lift, assessor de imprensa e assistente legislativo da Alesp. Max, muito obrigado, muito bem-vindo. Vamos falar de um tópico interessantíssimo hoje para o pequeno e médio empresário. André, honras. Primeiramente eu gostaria de agradecer. Para mim é um desafio estar aqui falando, porque eu sempre trabalhei preparando político, advogado, prefeito, deputado, vereador, e hoje eu tô do outro lado, né? Então hoje eu estou aqui. Então primeiramente eu gostaria de te agradecer e eu falar, na verdade, que hoje eu consigo entender o friozinho na barriga que os meus assessorados acabam tendo. Acontece isso mesmo. Eu descobri uma curiosidade sobre você. Tenho até medo, mas vamos lá. Quando a gente tava programando, te convidando, eu descobri que seu nome não é Max. Qual que é seu verdadeiro nome e conte um pouco sobre ele. Cara, é muito legal isso, porque muitas pessoas não sabem. Quem me conhece da forma pessoal sabe que meu nome é Gessé Anderson Maximiano da Fonseca. Quem só tem acesso ao meu lado profissional conhece o Max. Então todo mundo assusta quando fala assim, eu vou assinar algum documento, ou foi o caso lá, fala, mas qual que é o seu nome? Manda pra mim, não sei o quê. E chega lá, Gessé, mas quem que é o Gessé? Eu falo, eu. É o que aconteceu comigo. Falo assim, aí você fala, não, mas não, é o Max. Mas por quê? Porque como eu fiz jornalismo, então a primeira matéria, você cria um seu nome artístico que você precisa assinar. E lá o meu professor, ele falou assim, como que é o seu nome? Eu falei, Gessé. Ele falou, não. E Anderson, eu falei, o sobrenome, eu falei Anderson, ele falou, também não. Esquece. O terceiro nome, eu falei Maximiano, ele, então vamos cortar Max. Eu falei, beleza, então vamos assinar com o Max, só que daí o pessoal da imprensa pegou o Max, quando viu todo mundo profissional começou a chamar Max. Mas por um lado muito positivo, me ajudou demais pelo meu crescimento profissional, a saber hoje separar, eu tenho como se fosse duas personalidades, uma pessoal e outra profissional. Isso é então, bom. Com o lado pessoal, tem o Gessé dentro de mim, que é mais sentimento, me colocar no lugar da pessoa, é mais a parte humanizada. Já com o Max eu consigo ser mais técnico. Então eu consigo falar assim, não, aqui eu tô trabalhando, sou técnico. Que aqui você... Aqui não, aqui eu não deixo. Então isso é o que eu vejo legal é que se você quisesse esconder o seu nome, agora foi a público. Agora já era. Na frente das câmeras aqui. Não, e o engraçado é que os meus amigos, de fato, eles brigam, viu, André? Então se fala assim, é o Max, viu, o Max teve aquilo, eles falam, o Max não. O Gessé teve aqui. Só pra dar aquela cutucada. Falar, não, né? Ele é meu amigo Gessé, às vezes eu não... E entrando no assunto comunicação estratégica, me diz o que faz um assessor de imprensa. O que faz o assessor de imprensa na real, na prática? Bom, assessor de imprensa, na verdade, ele vai construir e depois fortificar para posicionar o nome do assessorado da empresa, tá? Vamos falar em palavras mais simples para quem está assistindo, assim, então, vamos empresários pegar pela parte, estão começando a entender. Para entender, legal. Então vamos pegar pela primeira parte que eu falei, construir. Então ele vai pegar qual que é a narrativa que aquele cara ele tem, qual que é a empresa dele, qual que é o segmento dele, e ele vai construindo um planejamento de comunicação. Aí ele vai fortificar esse nome, essa empresa, mas como que ele vai fortificar? Posicionando. Como que ele vai posicionar? Como ele é assessor de imprensa, ele vai utilizar os veículos de comunicação e, na verdade, é muito bom ficar claro que o assessor de imprensa vai trabalhar com matérias espontâneas e não publicitárias, porque as matérias publicitárias, elas são pagas, e o assessor de imprensa, ele trabalha com matérias espontâneas que são jornalísticas. Então, ele utiliza de veículos de comunicação, rádio, portais, TV, para posicionar aquela empresa como fonte especializada naquele determinado assunto, aí que ele se torna referência. Que legal, cara. E para aquele empresário que está começando, como que um assessor pode auxiliar esse pequeno e médio empresário que estão começando ou que não tem uma estrutura tão grande assim? Eu vou ser bem direto. Eu acredito que ele precisa primeiramente saber se ele precisa naquele exato momento de um assessor de imprensa. Por quê? Porque muitos empresários às vezes confundem um assessor de imprensa com algo de ostentação, tá? Então, por exemplo, assim, eu quero... Pra dizer, eu tenho um assessor de imprensa, entendeu? Às vezes ele nem sabe o que o assessor de imprensa faz. Eu brinco com o meu time, eu falo, nossa, tem uma equipe de assessoria de imprensa aqui pra mim. Às vezes, André, ele nem sabe o que o assessor de imprensa faz, às vezes ele não tem a necessidade naquele momento, então o primeiro passo é saber o que eu preciso pra minha empresa agora.
Qual que é o meu planejamento? A partir do momento que você sabe, por exemplo, um cara que está começando agora, ele precisa contratar as redes sociais, ele precisa de um evento corporativo, ele precisa de assessor de imprensa? Não, eu quero começar por aqui, ó. Então, a partir do momento que ele sabe o que ele vai querer, aí ele vai ver se é necessário assessor de imprensa ou não. A assessoria de imprensa, eu costumo dizer para o meu cliente que ele é a cereja do bolo. Então, você posiciona a sua comunicação estratégica em rede social, com network, para depois você divulgar isso em veículos de comunicação para falar assim, ó, isso aqui tá pronto. É como uma loja de sapato. Você primeiro arruma a vitrine para depois impulsionar aquela sua venda. Entendi. Entendeu? Então, assim, um empresário, vamos pegar um cenário aqui. Vamos supor que eu quero fornecer para determinada empresa ou nicho ou segmento. Eu não sei como chegar lá. Então, eu posso fazer o planejamento. Eu pretendo vender para tal segmento, para tal nicho, só que eu não sei como. Então, você planeja as palavras que eu vou colocar, os meios de comunicação, para quando chegar neles, eles entenderem quem é a minha empresa, mais ou menos isso? Eu vou tentar desenhar de uma forma mais prática para o pessoal tentar entender. Vamos supor que você tem aqui uma loja de sapato. Eu tenho cliente que eu não vou ficar fazendo merchan, tá? Mas eu tenho. Então, ele tem lá a loja de sapato. Mas se quiser dele. também não precisa ficar blindando, então, beijo, pode. Foca aí, tá? Maria Bonita. Então, vamos lá. Vive, oi. Pois então, marca lá eles. Então, na verdade, eles querem, fazer uma campanha. Beleza, a gente vai fazer essa campanha, mas essa campanha, ela quer vender? Então, vamos vender de uma forma publicitária? Vamos investir dinheiro nisso? Vamos. Só que antes disso, a gente vai fazer a comunicação estratégica. Ela tem que dar proximidade. Mesmo que chegue para você o boleto, para você pagar e falar, vou comprar esse produto, você tem que se identificar para falar assim, putz, me atingiu. Tem que ter uma história. Então, através disso, a gente cria essa estratégia da comunicação humanizada, próxima, e depois disso a gente trabalha o marketing de rede, que é o quê? A imprensa, que a gente trabalha o remarketing. Saiu, então, que a minha empresa é especializada num assunto tal. Saiu que nós fazemos uma ação solidária. A gente posta isso nas redes sociais como uma forma de remarketing para mostrar, olha, nós somos referência. Então, você cria essa estratégia orgânica para depois, sim, você pensar na sua venda. Porque daí vai chegar para o cara completo, um cardápio que ele vai falar assim, tá bem completa a comunicação dele. Isso daí você está falando do meio externo para comunicar com o público, com a clientela. Isso. Como que funciona dentro das organizações? As pessoas estão alinhadas? Você percebe assim no seu dia a dia que a equipe num todo tá alinhada com o que está sendo falado para a mídia? Ou você percebe um desalinhamento, assim, você fala, putz, a mídia fala uma coisa, mas não é o que acontece na realidade. Você percebe isso? Percebo, e na verdade, 2 pontos. Isso que você acabou de explicar, que acaba sendo uma narrativa diferente, na oposta, e também, principalmente, do alinhamento da equipe, né? Eu acredito que seja muito da comunicação interna. Eu tava conversando antes da gente conversar a nossa gravação, acabei esquecendo o nome dela. Eu tava conversando com ela ali em cima, ela faz comunicação interna. E a gente tava falando um pouquinho sobre o planejamento interno. Há uma coisa, e olha que engraçado, comunicação interna eu não domino, mas eu sei da necessidade. Então, às vezes, o próprio time tá desalinhado, não sabe o que comunicar, não tem um planejamento. Por quê? Porque tá acostumado a tanto produzir, que já virou robótico. Então, eles estão fazendo, mas tipo assim, para um pouquinho. O que a gente quer de meta? O que a gente quer comunicar? Como que a gente quer ser visto nos veículos de comunicação? Como que a gente quer que o pessoal nos reconheça? Então, qual que vai ser o release? Qual que vai ser a maneira que a gente vai reportar isso? E falar assim, tá sendo positivo, a gente tá alcançando a meta. Então, por isso que o planejamento é necessário. Porque às vezes o pessoal faz muita produção. Olha que legal isso. Criando. Nossa, achei sensacional isso que você tá falando. Sabe por quê? Porque a gente mostra uma casca da empresa, a parte a casca de fora que as pessoas veem e dentro não entende como acontece. E você sabe que um dos trabalhos que a Mood vem fazendo forte é trabalhar a comunicação, a padronização interna da comunicação, porque hora é por WhatsApp, hora é por e-mail, hora é por... eu falei pra você no café. E assim, cara, se perde, as informações... A gente vem trabalhando para padronizar as comunicações, criar algumas estratégias internas de comunicação, porque às vezes você vai fazer um negócio e o cara fala, mas você não estava sabendo disso? Como assim você não estava sabendo disso? O cliente já está sabendo e você não está sabendo? Tem que saber. Exato. Então a gente trabalha nessa parte de comunicação interna também, e é muito legal porque se alinha a cultura com o que vai ser transmitido. Então quando chegar a demanda, que o pessoal é bom em produzir, é bom em trabalhar, eles vão saber trabalhar na mesma linguagem. Isso é top, cara. Você que é empresário, você tem aquela visão, por exemplo, assim, técnica, que também não é sua obrigação, porque você é empresário, não é da comunicação, mas você pensa assim, como meu produto é de qualidade, bom,
excelente, então a nossa comunicação tem que ser dessa mesma maneira. Só que você esquece que a comunicação, ela precisa comunicar de fato. Então você precisa humanizar aquilo, mesmo que vai ter uma comunicação publicitária, marqueteira, você precisa deixar uma coisa light, para que fale assim, mexeu com o pessoal. Por exemplo, o Dia das Mães vai chegar. Meu cliente, é necessário que eu faça, por exemplo, material para ele que envolva uma história de mãe. É lógico que ele vai estar o marketing mostrando o produto, mostrando as coisas, mas o impacto vai ser muito maior. Ao invés de eu contratar uma modelo super famosa, que ela é perfeita, eu coloco lá uma mãe que na verdade é uma colaboradora da loja. Entendeu? Porque a gente está mostrando a história de pessoas que... Porque pessoas se conectam com pessoas. Sim. Entendeu? Aí faz sentido eu impulsionar, eu divulgar, porque falou, putz, ali mexeu a comunicação estratégica, humanizada, e agora eles estão vendendo o produto em cima disso. E sabe uma outra coisa muito interessante que eu percebo? Comunicação não é aquilo que a gente fala. É o que o outro entende. Exatamente. Se você fala uma coisa, se você põe uma modelo, se você põe uma coisa que não se comunica, que o outro vai falar, ok, você falou um monte de coisas, mas cadê? Não entendi nada do que você falou. Vai por água abaixo essa comunicação toda, essa falta de planejamento e estratégia, isso, né? André, e na verdade é exatamente isso, eu vou te dar um exemplo agora. Quando a gente desenvolve um planejamento de comunicação, a gente estuda o público, qual é a narrativa que a gente quer aplicar. Aí você vai falar assim, mas qual é a necessidade? Às vezes as pessoas que escutam falam assim, mas estudar o público é necessário? Por qual motivo? Se eu falar agora, vamos falar de campanha eleitoral ou de político, tá? Se você for pegar um empresário que ele vai ser candidato a vereador, a prefeito, enfim, ele vai fazer uma arte, e se aquela arte estiver bem clean, bem limpa, ele vai atingir o público dele. Agora, se o vereador, o candidato a vereador, a vereança, ele tiver uma arte bem suja, vamos dizer assim, suja é o que eu digo, é aquela arte mais simples, isso é proposital. Por quê? Porque ele vai se comunicar com o público dele. Um exemplo mais claro disso é meme. Meme pega mais classe C, porque o pessoal gosta de rir. A gente gosta de se divertir, de dar risada. Já um público mais elitizado, ele é mais sério. Então, qual é a estratégia que a gente vai montar, até das artes que a gente vai criar, para falar assim, tá correspondendo. Já tive clientes que falaram assim, Max, eu tinha isso aqui, ó, essa agência cuidou da minha comunicação, e eu falei, realmente a arte tá perfeita. Mas não entregou. Mas não era para classe C, aquilo ali era para classe A. Que doido, então, por né? isso que você precisa estudar como que você vai reportar foto, vídeo, a arte, como que você vai se comunicar. Dando um gancho nisso daí que você tá falando, que é uma próxima dúvida que eu tenho, atrelando o meme com determinada classe ou uma postagem mais séria, assim, como que a gente posiciona a marca de fato assim, na real? Eu tenho que entender meu público para posicionar ou eu tenho que posicionar para entender meu público? Na verdade, a gente trabalha de constância, tá? Existem muitas empresas hoje que contratam uma agência de comunicação por 3 meses e fala assim, acho que vai conseguir essa proeza. Resultado. Quer resultado. E, na verdade, é uma constância de você fazer todos os dias. Se você tem essa visão de um resultado de 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você acaba fazendo registro, não posicionamento. Curto prazo ali você faz registro. Você está só registrando. Então Entendi. você não está se posicionando. Então é necessário que você primeiro posicione, converse. É necessário que, na verdade, tenha um rosto. André, hoje as pessoas se apegaram muito com o marketing pessoal. Ou seja, a sua empresa vai vender porque é o André. Então, é muito necessário que o dono que esteja à frente apareça nas redes sociais, que ele fala. Porque isso vai dar mais credibilidade, mais segurança para o consumidor dele. Então, quando tem um rosto ali conversando, isso vai dar mais certeza. É lógico que pode ter um cara para fazer a publicidade, igual aquele cara da Casa Bahia. Hoje ele é linkado para sempre com a Casa Bahia. Entendeu? Já ficou... Então, hoje, como que a Casa Bahia se vê sem o cara? Entendeu? Tipo, pensar. Então, mais ou menos, essa parte. O marketing profissional se dá ao marketing pessoal. Então, você precisa posicionar a sua imagem, porque os clientes acabam vindo através de você. Eu conheço muitos clientes que falam, não preciso de... Não tô desmerecendo. Mas, por exemplo, eu mesmo não tenho setor comercial. Meus clientes vêm por conta do meu nome. Então, às vezes, o cliente ele vai atrás de você porque fala, o André, eu conheço. E acaba indicando. Então, através do seu posicionamento estratégico na imprensa, nas redes sociais. Você sabe, isso daí é muito, muito interessante, porque... Pô, nos dias que se antecedem, assim, eu vou convidando algumas pessoas que eu acho interessante pro Moodcast aqui e tal. E aí, um dos convidados, eu falei assim, pô, tem um projeto que funciona dessa forma, tal, eu tenho um Moodcast, talvez eu não divulguei porque eu tô indo aos poucos, tal. Quando eu mostrei pra ele o projeto, as publicações, ele falou, cara, eu tô indo por causa de você. Eu falei, caracas, que da hora, assim, assim...
a gente fui criando com ele de repente durante os anos, não foi de hoje pra amanhã, não é curto assim, mas durante os anos ele falou, cara, eu só vou por causa de você. Mas eu isso falei, é muito que louco, doido, mas cara. você consegue entender o tamanho da responsabilidade? Volta Porra, agora tá no meu colo aqui o negócio. Volta aquilo que eu falei pra você do começo. Às vezes o cara ele tá contratando um assessor de imprensa, ele não sabe o que faz, mas porque o amigo dele que é empresário, que é renomado, que tem nome, é imagem, a gente trabalha com imagem, lembra? Uhum. Então, se ele vê que o amigo dele é empresário, renomado, posicionado, tem um assessor de imprensa que é o Max, ele fala, eu também quero ter o Max. Não sabe nem pra quê. Olha a responsabilidade. Porque é a maneira que você vai reportar isso pra pessoa. E quais são, assim, no seu dia a dia, quais são os maiores erros que a galera comete, cara? Tipo, eu vou fazer um cursinho aqui de 3 horas, vou me tornar um assessor de imprensa e quero ir pro jogo. Quais os principais erros que você vê, assim, Cara, dos clientes? Que deve ter umas coisas muito... Já, e inclusive às vezes eu até me estresso. Porque eu vou falar pra você, de verdade. É você não saber o que você quer, entendeu? Às vezes o cara não sabe. Como eu acabei de falar agora, ele tá contratando um assessor de imprensa, ele nem sabe o que faz assessor de imprensa. Ele nem perguntou, mas ele não analisou. É viável contratar agora? Entendeu? Então, é saber... Ele simplesmente quer ter ali na casa dele pra ter o... Só pra ter um status pra falar, eu tenho assessor de imprensa. É saber o que ele quer, é saber pra quem ele quer falar, porque se você quer falar pra todo mundo, você não fala pra ninguém. Então, e fora pensar também, eu ia falar mais uma coisa que é muito importante. Lembrei. É você tentar entender que a assessoria de imprensa, ela vai alavancar e posicionar o seu nome. Então, você que contrata assessoria de imprensa, entenda que você não vai ficar famoso. Tem muito cara... que o cara quer a fama, quero tipo... Por que só saiu 2 vezes meu nome no jornal esse mês? Como assim, né? Entendeu? Tipo assim, eu falo, calma, amigo, viu? Você não é famoso pra sair assim, matéria todos os dias. Então você precisa entender... Peraí, volta pra realidade. Por isso que eu falo, você tem que saber realmente o que faz o serviço de imprensa. Ô, Max, tô querendo te contratar aí quero meu nome todos os dias no... Então eu já tive isso com um assessorado, que eu tive que explicar, olha, na verdade... a gente está te colocando como uma fonte, como eu te falei, é uma fonte especializada. O veículo de comunicação ele não vai abrir para propagar você como um famoso e divulgar a sua empresa como a sua empresa é a melhor do mundo, mas a gente com uma comunicação estratégica vai levar um release, uma reportagem que fala daquele assunto do momento. Por exemplo, saúde. Você é médico. Saúde, a partir de hoje não vamos utilizar máscara, assim, assado. Legal, o meu assessorado é médico, é especializado assim, assado, consigo ligar para um veículo de comunicação, tudo bem? Viu, SBT, TV eu tenho um assessorado que é assim, ele pode falar sobre esse assunto. Eu linko você ali na hora, você se posiciona, mas não significa que ela tá te entrevistando porque você é o famoso, entendeu? Então tem muito disso de ilusão. Que doido, né? Galera, você que tá precisando padronizar a comunicação dentro da empresa, se preparar, se reestruturar, desenhar modelos, métodos internos, a Mood tá aqui. A gente consegue trabalhar muito forte nisso. A gente desenha, mapeia todos os ambientes da empresa para que todo mundo fale a mesma língua. E aí sim entra um Max ou um assessor de imprensa para comunicar, externalizar o que foi desenhado, tá? E aí sim vocês estão preparados para quando chegar a demanda. Max, muito obrigado. Obrigado, show você, de André. bola, brigadão. Sucesso aí, tá? Parabéns pelo trabalho de qualidade e excelência que você vem fazendo. Conte sempre comigo. Obrigado. E parabéns pelo trabalho. E quem quiser te achar nas redes sociais, como que... Sou Maximiano, então lá já fica meu sobrenome, entendeu? Mas você sabe que eu sou Gessé. Mas tá lá nas redes sociais, você pode me acompanhar. A gente também tá com um projeto super bacana agora. Lá você vai ver um pouquinho de tudo, um pouco de comunicação estratégica política, para advocacia, porque eu trabalho muito com advogado e empresarial, que é esse meu nicho, então você encontra a gente lá. Que legal. Obrigado, pessoal, e até uma próxima. Valeu!